por aqui. Isso, obrigado. Sim, Jean. Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho com vocês da Med Capital, né? Nós somos um hub de serviços financeiros e contábeis exclusivo para médicos. O que eu quero dizer com isso, né? A gente atende aí várias frentes financeiras e contábeis, serviços focados, né, nesse segmento, e a gente está desde 2016 no mercado, trabalhando aí exclusivamente para médicos, então estamos há 8 anos, e a gente atende médico de todo o Brasil, a gente já está em mais de 100 cidades, em mais de 20 estados, né, dando essa assessoria aí. Né? Eu gosto de falar que a gente é um hub de serviços, porque a gente é mais do que uma contabilidade. Né? Por ter essa especialidade, a gente consegue enxergar ali algumas estratégias, alguns benefícios, algumas soluções que são específicas para o médico, que outras contabilidades mais generalistas, né, não vão ter esse olhar, essa atenção. Tem bastante gente aqui da Sangue que já participou de outros eventos com a gente, oficina de educação financeira, com o Gustavo Bonfim, que é o nosso CEO, né? Então, vocês podem, né, compartilhar aí um pouco da experiência com você, né, sobre a oficina e sobre as palestras e os eventos que a gente tem feito aqui na MedCapital. E aí, falando um pouquinho, né, sobre mim, eu me chamo Jean, eu sou formado em comunicação, especializado em gestão de projetos, atuo como gerente comercial na MedCapital hoje, estou desde 2019, junto aí de um time de especialistas que tem essa missão, né, junto com a empresa, de facilitar a vida financeira do médico de ponta a ponta. Esse evento, como comentei no início, é uma parceria MedCapital e Sangue, né? Vou convidar aí o Caio para falar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre a Sangue. Vai aí, Caio. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Bom, tem muita gente que faz parte da Sangue que já conhece, mas eu sei que tem muita gente de fora também, então o Jean abre um espaço aqui para a gente poder falar um pouco da parceria e falar um pouco do que a gente faz na Sangue também. A Sangue é a Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais e a gente é um braço científico e acadêmico ao mesmo tempo da Associação Médica de Minas Gerais, que tem a sede ali na Rua João Pinheiro, aqui em BH. Basicamente, o que a gente faz é representar todos os acadêmicos de medicina do Estado, principalmente os nossos sócios, mas não só eles, e tentar levar para todo esse pessoal aprimoramento médico, oportunidades para você alavancar sua carreira, para você sair na frente na hora de chegar no mercado de trabalho, e para levar esse monte de oportunidade para a gente conseguir fazer o que a gente se propõe dentro da Sangue, a gente se une a parceiros que estão aí junto no mercado de trabalho da medicina, no ensino da medicina também, que é o caso da MedCapital, que tem objetivos muito parecidos com o nosso, que não apenas tornar a empresa deles rentável, mas também levar educação e conteúdo de qualidade sobre o assunto que eles são especialistas, que é vida financeira e contabilidade. E assim, para quem quiser conhecer um pouco mais da Sangue, eu acho que o Jean pode passar nosso contato aí também. Nas redes sociais também a gente tá sempre fazendo muito conteúdo junto com eles. Então, aproveitem. Eu pessoalmente já participei em outras 2 ou 3 oportunidades de webinários e palestras da MedCapital. E assim, dá para tirar muito conteúdo, porque assim, eles são especialistas e tem aí muito para poder passar para a gente de assuntos que a gente não vê tanto na faculdade. Obrigado, viu, Jean? Legal, obrigado, Caio. É isso aí, pessoal. Quem não conhece a Sangue, segue lá no Instagram, que eles têm um trabalho muito bacana, né? E a gente está sempre junto aí nessa missão, né? De levar essa educação financeira para vocês, que são acadêmicos de medicina e médicos também no geral, né? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui da MedCapital. Como eu comentei, nós somos uma assessoria, isso é um dos nossos grandes diferenciais, né? Como eu disse, a gente é mais do que uma contabilidade, então a gente está acompanhando aí o médico na carreira, desde o início da carreira, inclusive antes, né? Então, eu conto muito aqui para alguns clientes, né, que já estão com a gente há alguns anos. A gente começou, eram acadêmicos ainda, faziam parte ali, né, da Sangue,
depois se formaram, abriram a primeira PJ com a gente para poder receber dos plantões, logo se especializaram, vieram consultório, e aí precisou abrir consultório, gerenciar, começou a credenciar em convênio, a gente está junto na assessoria, faz o imposto de renda, então a gente consegue realmente acompanhar a carreira do médico ao decorrer da carreira, né, e da especialização, e é uma coisa que a gente tem muito orgulho de poder ver essa evolução, né, para uma profissão que é tão honrosa e tão necessária, né. Além disso, a gente também tem aí soluções personalizadas, né? A gente não vende produto de prateleira na Medcap, então cada cenário de um médico é um cenário, tem ali os seus desafios, né, as suas especificidades, então a gente avalia muito isso para entender quais que são as soluções que fazem sentido para o médico naquele momento da carreira, e com isso a gente monta um plano personalizado para poder acompanhar aí o desenvolvimento do médico. Eu quero perguntar para vocês, para a gente começar essa conversa, e vocês podem respondendo aí no chat, ou mesmo refletir com vocês, o que para vocês, no momento de vida e de carreira, né, o que é mais importante dentro desses 3 objetivos aqui, ó? Hoje vocês estão aí, a maioria, né, para formar, ainda estudando, vocês querem melhorar e manter o padrão de vida, planejar e viabilizar projetos para o futuro, ou já preparar para ter uma excelente aposentadoria? Né? Vão pensando aí, me respondam aí no chat também. Essa pergunta é muito importante, porque ela vai guiar bastante um pouco o nosso planejamento aqui. Quando a gente fala de planejamento financeiro e proteção de renda, é muito importante a gente ter isso já definido, né? Claro, as prioridades vão mudando ao decorrer da vida, mas a gente tem que ter um norte aí, né, para pensar. Estou vendo aqui que a maioria quer planejar o futuro, tem gente pensando em aposentadoria aí. Pergunta difícil, né? Tem muita gente que responde que tudo é prioridade, né? E faz, não deixa de ter razão, principalmente vocês ainda que estão para começar, tem que dar uma certa atenção para tudo isso, mas é importante. Então, beleza. Ó, melhorar e manter o padrão de vida, legal. Tem alguém aqui no evento hoje que já é médico, que já está atuando no mercado? Então, mãozinha aí. Acho que não, acho que tem mais, só que está a caminho de ser, né? Legal. Acho que se tiver também, eu vou ficar com vergonha. Vocês são meio tímidos, faço evento para médicos, vocês ficam esperando aí para perguntar, né? Mas tudo certo. Vamos lá. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Eu uso muito essa dinâmica aqui para conversar com os médicos, os clientes da MedCapital, para falar de vida financeira, né? E aí, a gente pode imaginar hoje a nossa vida financeira pensando numa trajetória ali, numa pirâmide de evolução, né? Então, pensando nessa pirâmide aqui, a gente dentro desse carrinho, eu não entendo muito de carro, não sei que marca que é essa, que modelo que é esse aqui, mas imagina que a gente está aqui dentro, né? Então, na vida da gente, a gente quer, almeja ir subindo, né? A gente começa ali lidando com as necessidades básicas, depois a gente está no limite, ele está trabalhando, tem a renda, mas também está 100% direcionado para as contas e as despesas. A gente chega num momento da vida onde a gente já está um pouco mais confortável, ainda precisa trabalhar, né, para poder se manter ali, mas consegue desenvolver um projeto, planejar umas férias, uma boa viagem, né, e a gente almeja chegar aqui no topo, aonde a gente pode dizer que está no luxo, né, então, assim, trabalha porque quer, tira um ano sabático tranquilamente. Eu acho que todo mundo está pensando, né, querendo evoluir para chegar nesse lugar. E aí eu pergunto para vocês, assim, que tipo de situação, né, pode acontecer na vida da gente que nos impede aí, talvez, de conseguir levar esse carro adiante? O que vocês imaginam aí? Comentem para mim nas mensagens. Gastar mais do que ganhar, desemprego. É isso aí, doença. Vocês estão afiados. É isso mesmo, vocês têm razão. Eu trouxe aqui uma pesquisa que a gente fez na MedCapital esse ano, a respeito da segunda idade. O que é segunda idade? É a idade que a gente está, tá? A idade produtiva, onde a gente consegue ter força de trabalho, consegue desenvolver ali os nossos projetos. E muitas vezes as pessoas elas pensam, né, em planejamento de proteção financeira
pensando só em aposentadoria. Então, eu vou me organizar aqui para que quando eu estiver lá nos meus 65 anos, eu possa parar de trabalhar, né, tranquilamente, ter ali um investimento que eu vou tirar para poder bancar essa minha aposentadoria melhor. Mas um ponto que é muito importante da gente avaliar é justamente que na idade produtiva, isso que eu estou chamando de segunda idade, existem situações que acontecem que vão nos impedir de conseguir produzir e chegar lá, né, nessa terceira idade, na aposentadoria, com as condições que a gente tanto almeja, né? E aí, nessa pesquisa que a gente fez aqui, eu trouxe alguns índices bem, né, bem preocupantes, mas a gente precisa ser realista, falando sobre violência. Então, ali, 30% dos casos, né, de violência atingem jovens hoje, principalmente mulheres, né? A taxa é maior para adolescentes, de 15 a 19 anos. Acidente de trabalho, 1/3 dos acidentes ocorrem com jovens, né? Saúde mental, que é um tema tão abordado aí, né, nos últimos tempos, né? São as principais internações hospitalares entre os jovens. Mulheres jovens trabalhadoras representam 74%, né, das notificações de transtornos mentais. Outras causas, né? Tem acidentes no trânsito, homicídios, suicídios. Então, são vários fatores que vão contribuir negativamente para nos impedir, né, de chegar nesse lugar, de realmente poder aproveitar essa nossa trajetória e subir aqui, né, na nossa pirâmide aqui de vida financeira. E aí, eu retorno com essa dinâmica aqui para dizer o seguinte: a ideia da Medcap em ser uma assessoria e falar de plano de proteção é colocar aqui, né, uma blindagem, uma proteção para que, em uma situação como essa, como alguma dessas que a gente passou aqui, que pode acontecer, está todo mundo, né, predisposto a isso, é inevitável, a gente não permita que esse nosso carro aqui volte para trás, né? Então, muitas vezes, a gente vai estar impossibilitado de subir temporariamente, até se resolver, ou até definitivamente, mas o que a gente quer é fazer uma blindagem para que o carro não desça. Então, se a gente já chegou aqui na etapa de conforto, ou mesmo na de luxo, com essa assessoria e esse plano personalizado de proteção, o que a gente quer fazer é justamente isso, não permitir que a gente desça, né? Então, eu quero perguntar para vocês, deixar essa reflexão também. Se hoje, né, muitos de vocês ainda estão na fase de estudar, mas logo menos estão no mercado de trabalho, vocês deixassem de ser um gerador de renda e se tornasse exclusivamente um gerador de despesa, não pudessem mais trabalhar por um tempo determinado ou definitivamente, como seria isso para vocês? Qual que é o plano B? Quem tem uma ideia aí de que faria? Para você, Estela, me conta. Se não puder trabalhar, qual que é o plano? Eu já sou uma geradora de despesas, né? Eu não gero renda. Então, assim, acho que não ia mudar muito, não. Quando a gente vai viver na casa dos meus pais e tentar fazer alguma outra coisa, mas não ia mudar muito minha vida agora, não. A Érica falou aqui que seria um pânico para ela. Pois é. É interessante a gente refletir sobre isso desde já, enquanto estamos ainda estudando, né, a maioria de vocês, ou começando agora a trabalhar, porque, ainda que nesse momento, né, grande parte não seja gerador de renda, imagina ter feito uma faculdade de medicina, que é tão, né, custosa e tão desafiadora, e não conseguir sair da casa dos pais, né? E ser uma despesa, continuar sendo uma despesa para os pais. Então, é algo que a gente precisa realmente refletir e pensar como a gente pode se blindar de situações como essa, né? E aí é onde a gente entra para falar desse plano de proteção, né, que é o tema do webinar hoje. Então, o que a Med Capital faz? A gente é essa assessoria que vai levar uma cobertura, uma proteção, um planejamento adequado para o cenário do médico, e a gente vai pensar aqui na vida sustentável, financeira sustentável. Existe uma pesquisa que diz, né, que, por padrão, uma vida financeira sustentável se planeja dessa forma: 70%, 75% dos nossos rendimentos deveriam ser voltados para o dia a dia. Então, para realmente pagar as despesas de viver o dia a dia dentro do nosso padrão de vida. 20% deveria ser voltado para futuro. O que a gente quer dizer com futuro? Né? Pensar na aposentadoria, uma boa previdência privada. Hoje a gente sabe que a aposentadoria, né, padrão aí do governo, INSS, ela não é interessante
para as pessoas, né? Ela cobra ali o mínimo do mínimo, então não dá para contar com isso, e vocês, eu me incluindo nessa, a gente que é muito jovem ainda, então é possível que a gente nem chegue nesse lugar, né, de ter essa aposentadoria, com as mudanças que vem acontecendo cada vez mais, então não dá para contar com isso. E aí a ideia é que numa vida financeira sustentável, 20% do que a gente ganha, a gente direcione para isso, fazendo bons investimentos, né? A Mad Capital tem aí oficinas de educação financeira que fala de investimento, então numa outra oportunidade, quem puder, né, fica de olho nas nossas redes para poder se inscrever, para poder participar. E aí a gente fala lá de investimentos também. Previdência privada, a gente também fala sobre isso, e é um planejamento pensando em futuro. E 5% da nossa renda deveria ser voltada para proteção, que é o tema desse encontro de hoje. Quando eu falo proteção, eu estou falando de proteção desses outros 95% aqui. Por quê? Vamos pensar aqui na prática que a gente tem lá um capital investido, um investimento, R$ 1 milhão investidos. Numa situação onde a gente não pode trabalhar mais por doença, por uma invalidez, Deus nos livre e guarde, mas uma invalidez, sendo realista. A gente não quer pegar esse 1 milhão que está investido ali para comprar casa, carro, viajar, fazer o que for, né, manter o estilo de vida, e tirar desse dinheiro para poder cuidar de saúde. Né? Então, a ideia de uma proteção, de uma blindagem, é justamente proteger todo o patrimônio que a gente já construiu, seja ele um investimento, seja ele nosso carro, a nossa casa. Então, eu não preciso desfazer do meu carro para poder bancar ali uma situação de saúde, porque a proteção, o planejamento de proteção, especificamente falando de seguro de vida, que é um dos exemplos que eu vou trazer aqui, é para isso. Então, é um capital gigante ali que a gente pode, né, estipular, pensando no cenário do médico e no padrão de vida, e esse capital vai ser dali que a gente vai se proteger numa situação de risco, né? Diferente de tirar aqui de um investimento que a gente suou a vida toda para poder juntar, para poder investir. Vocês que estão novos ainda estão começando a investir agora, a maioria, colocando ali um CDBzinho para poder render um pouquinho, logo mais se aventurando em ações, enfim, outros tipos de investimento. A gente não quer tirar esse dinheiro e usar para poder bancar ali uma doença grave, um acidente, né? E a gente também não quer tirar esse dinheiro ou esse patrimônio, vender casa, vender carro, para poder lidar com essa situação. Então, 5% da nossa renda direcionado para essa proteção, a gente garante ali uma vida financeira sustentável. E aí, como que a gente faz isso? Tá? Falando de Mad Capital sendo assessoria. A gente tem 3 etapas principais. A primeira delas é analisar os riscos. Então, a gente vai identificar e avaliar quais que são os principais riscos que podem afetar a vida financeira e profissional do médico. Tá? Então, a gente vai avaliar ali como é que está a vida, quais são os riscos possíveis, que tipo de atividade esse médico presta, ou mesmo o estilo de vida do médico. Tem médico aí que adora esporte radical. Então, a gente tem que colocar isso em consideração. É um risco, é muito legal, né? É um hobby, é interessante e tal, mas é um risco, então a gente coloca isso aqui nessa análise, por exemplo, né? No segundo momento, a gente vai fazer o cálculo de necessidades. O que é isso, né, na prática? A gente vai estimar quanto que o médico precisa cobrir para eventuais despesas e para manter o padrão de vida. Então, trazendo até aqui também uma pesquisa interna da Mad Capital que a gente fez. No ano passado, os jovens médicos, né, que a gente chama, que são os médicos que acabaram de formar, no primeiro ano, faturavam ali, em média, R$20 mil por mês. Tá? Isso dentro dos nossos clientes e dentro do recorte menorzinho que a gente fez ali de uma pesquisa interna. Então, a gente entende que o padrão de vida desse médico, nesse primeiro ano de trabalho, está ali na faixa de 20 mil por mês de rendimento, e cada um com a sua despesa. Então, também não é um cenário que é bem particular, né? Cada um gasta o que ele, né, se planejou ali, se organizou para gastar. Então, a gente vai olhar para isso, olhar para esse padrão de vida, para as despesas que o médico tem, e entender que para determinada situação ele precisa ter, por exemplo, R$1 milhão de segurança. Segurado ali, né? O capital, ou se tiver que ser indenizado nesse valor, ou R$500 mil, ou R$200 mil, a gente avalia caso a caso. E tendo, então, esses riscos analisados e tendo esses cálculos de necessidades, a gente vai fazer uma seleção das coberturas. Então, a gente vai escolher quais são os seguros, quais são as coberturas que se adequam ali aos riscos e às necessidades financeiras do médico. Então, é essa análise que a gente fez.
E aí, nós vamos entrar aqui na parte mais interessante, que é falar dos tipos de proteção de renda, tá? Então, eu coloquei aqui 3 principais. E em cada seguradora, né, que é aí a empresa que vai arcar com essa indenização no caso de necessidade, existem nomes diferentes para os seguros e nomes diferentes para as coberturas. Eu padronizei aqui mais ou menos, dentro do que a gente trabalha, só para poder ficar mais didático, tá? Então, a gente tem aqui seguro de vida e seguro de responsabilidade civil. Tá? O seguro de vida, eu dividi aqui entre cobertura básica e coberturas complementares. Cobertura básica, a gente pode dizer que é uma cobertura mais tradicional, que é um seguro que ele vai ser pensado, né, e planejado para a proteção do patrimônio ou para os beneficiários. O que eu quero dizer com isso? O segurado, né, a pessoa segurada faleceu, esse valor dessa indenização vai ser paga para um beneficiário, para a esposa, para o marido, para os filhos, para quem ele direcionar ali, né, esse seguro. Ou ela pode ser usada também para a proteção do patrimônio. Vocês não devem saber que vocês são novos, mas assim, toda vez que precisa ser repassada uma herança para uma pessoa de direito, né, então, uma pessoa faleceu, a esposa e os filhos têm que receber ali a herança. Então, o patrimônio, né, a casa, carro, os valores que estão investidos, tudo. Para que isso seja distribuído, por mais que os filhos e a esposa, por exemplo, tenham direito a isso, é preciso ser feito um processo que chama inventário, né? Então, esse inventário é basicamente, sendo bem simplista, só para ser didático, é como se fosse um levantamento de tudo que a pessoa tinha, né, e quem deve receber, quanto que valia esse patrimônio. E aí, para fazer essa dinâmica de inventário, existem custos, que normalmente permeiam ali entre 10% e 11% do valor do patrimônio. Então, por exemplo, se a pessoa tem ali R$1 milhão em patrimônio, ela vai gastar ali 100 mil para poder pagar o custo do inventário. E aí, por mais que os filhos, a esposa ou o marido tenha direito a receber essa herança e esse patrimônio, se não paga esse custo, ele fica congelado ali, a pessoa não consegue receber. Então, muitas vezes, o seguro de vida, a cobertura básica, é pensado para isso. Eu vou pegar ali, por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Então, eu vou pegar ali 100 mil de indenização para poder bancar os custos do inventário, e aí a minha família vai poder usufruir desse patrimônio, né, na ausência. Então, esses são os principais objetivos de um seguro básico, que é um seguro de vida mesmo, que é mais tradicional e que muito se pensava, né, nesse seguro de vida como seguro de morte, né, porque a pessoa morreu, os beneficiários recebem. Então, como eu estava dizendo, né, essa dinâmica de pensar seguro de vida como seguro de morte já é mais antiquada. A gente tem essa cobertura básica, mas também tem as coberturas de proteção de renda, que essa indenização ela é paga em vida para lidar com situações de incapacidade temporária ou permanente. E aí eu vou contar para vocês das coberturas e, né, como que funciona, vocês vão entender melhor também essa dinâmica aqui. E um terceiro tipo de proteção é o seguro de responsabilidade civil. Esse seguro, ele é mais voltado para o âmbito profissional de fato, porque o médico, vocês vão lidar muito com isso, né, com esse cenário na prática, e é uma possibilidade real desse médico ser processado, né? E aí lidar com esse tipo de situação é uma situação tanto emocionalmente desgastante, né, mas financeiramente também. Então, quando a gente fala de proteção de renda, a gente não pode esquecer desse âmbito profissional, né? Aqui nessas duas coberturas básicas e complementares, eu estou falando de vida, e aí é um tipo de serviço, né, de produto que não é exclusivamente para médicos, né, mas que todo mundo deveria ter ali acesso a esse tipo de proteção, mas também com seguro de responsabilidade civil, que é um seguro mais profissional. Alguma dúvida até aqui? Pode falar, Luna. Luna Mares. Oi, Jean, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo jóia. Eu fiquei curiosa sobre uma coisa. É possível a gente ter uma ideia, mais ou menos uma média de valor, de indenização, quanto que custa isso? Boa pergunta, viu? O que acontece? A indenização de um seguro, vamos pegar aqui o seguro de vida como exemplo, né? Ela cai nesse cenário que eu comentei, dela ter que fazer sentido para o cenário financeiro de cada médico, né? Então,
um médico que hoje tem uma renda média ali de 30 mil por mês, ele tem uma necessidade de proteção, e um médico que tem, vocês daqui a 4 anos, tá? 200 mil por mês, né? Aí é uma necessidade diferente. Então, não dá para padronizar assim, quanto seria, né, um seguro. Um ponto importante, que foi o que eu comentei, é que o interessante é que essa proteção seja ali 5% da sua renda, né, para estar dentro de um cenário equilibrado, de vida financeira e tudo mais. Beleza? Mas assim, não dá. A gente realmente tem que olhar para cada um e ver o que, é que faz sentido para o médico em cada situação. Ah, entendi. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Mais dúvidas? Ou posso seguir? Júlia? Tá com a mãozinha levantada aí? Eu queria saber, Jean, se eu não usar o seguro, eu tenho algum retorno? Boa. Existem coberturas, né, e seguros aqui, né, coberturas que sim, que são coberturas que são resgatáveis, e outras não, tá? Eu vou entrar em mais detalhes nisso mais para frente, para explicar para vocês, né, qual é que é resgatável, qual que não é, o que significa isso. Mas um ponto importante é que a gente tem que pensar que o seguro de vida, principalmente, né, ou o seguro no geral, ele não é um investimento, né? Existe um investimento, tem um outro objetivo, um outro foco, que é de fato acumular ali, né, o patrimônio para poder resgatar esse valor e usar para algum projeto. O seguro de vida ele é para proteção, inclusive proteção dos próprios investimentos, né? Então, por mais que existam coberturas que são, sim, resgatáveis, o interessante é olhar para o seguro para o objetivo que ele tem de fato, né, que é proteção da renda, né? Então, sim, você pode resgatar esse valor em alguns casos, mas não é o melhor cenário, né? O ideal é pensar em seguro como proteção de fato. Respondido? Respondido, muito obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos falar, então. Seguro de vida, ele é um modo simples de compreender o que é o seguro, é imaginar ele como um amigo financeiro. Ele está disponível ali para te ajudar quando você mais precisa, né? Então, com um seguro de vida, você tem um nível de proteção mais ampliada para garantir algumas coberturas que são adicionais, como eu comentei, para ser essa indenização ser paga em vida. A ideia do seguro de vida, né, é promover a tranquilidade e para você saber que ali em todos os momentos que for necessário você está amparado com relação a essa parte financeira, né? E aí, então, entrando especificamente dentro das coberturas, que é a parte que eu acho mais interessante, vamos falar das coberturas básicas do seguro de vida, tá? Existem 2 tipos de cobertura básica. Uma cobertura, um seguro que é um seguro vitalício e um seguro que é um seguro temporário. O que é isso aqui? O seguro vitalício, ele é um seguro que você paga ele por um tempo estipulado, tá? Usando aqui uma seguradora que é a principal que a gente trabalha na Medcapital, porque é uma das melhores do mundo, que é a MetLife. Ela tem um seguro vitalício que você pode pagar em 5, 10 ou 20 anos. E aí, o que é esse vitalício? Você paga por esse período, mas depois que você acabou de pagar, enquanto você está pagando e depois que você acabou de pagar, você é protegido para o resto da vida. Então, mesmo que você já acabou de pagar, por exemplo, eu particularmente, eu tenho um seguro de vida, que é esse seguro vitalício, e eu vou pagar ele por 10 anos. Eu fiz ele quando eu tinha 26 anos. Assim que eu acabar de pagar, daqui a mais ou menos uns 6 anos, 6, 7 anos, eu ainda continuo sendo protegido. Então, ele está me protegendo para o resto da vida, né? Esse seguro é um exemplo de seguro resgatável, esse vitalício. Por quê? Depois que eu acabei de pagar, se eu quiser encerrar minha apólice, né, que é o meu contrato ali do seguro, e pegar esse dinheiro de volta, eu posso, tá? Então, ele é uma opção, como eu comentei, né? O ideal não é pensar nele como resgatável, porque se você resgata, você pega esse valor, você também não está protegido mais, então paguei por 10 anos, resgatei e acabou. Se acontece uma coisa no outro dia, eu não tenho mais essa indenização, né? Meus beneficiários não têm mais essa indenização. Mas, se você quiser, você pega. Se você não quiser, ele fica ali, continua ali rendendo e continua te protegendo pelo resto da vida. Já o seguro temporário, ele é uma cobertura básica também, mas ele é temporário, como o próprio nome diz. Você paga, por exemplo, por 25 anos, e nesses 25 anos você está coberto e protegido.
Depois que você acabou de pagar, a apólice se encerra, ou seja, se acontecer alguma coisa também não está protegido mais. Então, né, é uma possibilidade. E aí, assim, não existe melhor ou pior. Isso depende muito do objetivo, né, da pessoa que está, do médico ali no caso, que está contratando esse seguro de proteção, tá? Um exemplo prático também, até precisa entender um pouco da dinâmica de como definir isso, né? Como eu comentei com vocês, o seguro de vida, o básico, né, ele tem um princípio também de patrimônio, de proteger ali o patrimônio. Se você tem um patrimônio muito pequeno ainda, né, talvez um seguro de vida vitalício, que consequentemente, por ser resgatável e por ser vitalício, ele custa mais, vai ficar muito caro, né? E aí, por um valor, uma indenização muito alta para cobrir todo o seu patrimônio, né? Então, se você tem lá 10 milhões de patrimônio, aí você precisa de 10% para cobrir o custo do inventário. Se você põe isso num seguro vitalício, talvez fique muito caro. Se você põe no seguro temporário, é um seguro que é um pouco, o custo dele, né, o mensal que você paga dele é mais barato. Então, pode ser que vale a pena. Estou dando só um exemplo prático, né? Isso não é regra, isso realmente precisa ser feito uma análise de cada cenário, mas vocês entenderem um pouquinho, assim, por que eu escolheria um ou não escolheria outro. O papel da Medcap é justamente dar essa assessoria, né, e te explicar por que a gente pensou nesse plano para você, né, então esse é um ponto. Dúvidas aqui nessas duas coberturas? Eu tenho, Jean. Pode falar. Se a pessoa falece, o valor da indenização fica para quem? Boa pergunta. Aí quando a gente faz a apólice, a gente já determina quem que vai receber a indenização, né? Então pode ser esposa, marido, ou filhos, mãe, pode ser várias pessoas, aí põe a porcentagem, né? 25% vai para a pessoa X, 25% para Y, e aí a gente vai organizando. Inclusive, esse beneficiário também pode mudar ao longo do tempo, né? Então, às vezes a pessoa casa e divorciou, aí trocar, né? Então, é direcionado já na contratação, na apólice mesmo. Aí Beleza? a pessoa que escolhe, então, não tem uma regra de 50% para o marido Não, e não, não. 25% para o filho, essas coisas. Não tem nenhum ponto interessante também dessa pergunta, é porque seguro de vida não entra em inventário. Porque eu comentei com vocês, né, que patrimônio, até os investimentos tem que entrar no inventário para poder ser distribuído para os herdeiros, né? O seguro de vida não. Inclusive, seguro de vida, assim, você pode deixar para uma pessoa que nem é da família, é um amigo que não teria direito a nada, se você entendeu que é para ele a indenização, pode ser, né? E aí você é que escolhe. E o beneficiário recebe essa indenização sem ficar travado ali no inventário, por exemplo. Então não tem custo para quem vai receber, né? Fora impostos ali depois da pessoa física, né? Entendi, obrigada. Beleza? Show. E aí a gente vai entrar, então, nas coberturas adicionais, tá? As coberturas adicionais, como eu comentei, a cobertura básica, ela é obrigatória. Para se fazer uma apólice de seguro, tem que ter uma das duas. Você vai ter que ter ou ter um vitalício ou ter um temporário. Já as adicionais, como o nome diz, são adicionais. Em alguns lugares fica assim, cobertura opcional. Eu não diria que são opcionais, porque elas são muito importantes, né? Principalmente para a gente que está muito jovem ainda, talvez faça mais sentido ter algumas proteções ali para usufruir, né, dessa indenização em vida, numa situação, né, de risco ali, do que um seguro para deixar para um beneficiário, né? A gente não tem filho ainda, não tem, né? Muitos não são casados, então, por isso que eu falo que as coberturas adicionais, elas são complementares, né? Elas não são nem opcionais, não. E aí, a gente vai falar aqui de invalidez por doença ou acidental. Pode perguntar, Isadora. Boa noite, tudo bem, Boa Jean? noite, tudo jóia. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão que você comentou da doença grave. Qual tipo de doença grave que essa cobertura cobre? Legal, vou falar com vocês. Vou chegar lá, tá? Tá bem, obrigada. Beleza, então vou começar por doença grave. Doença grave, o que a gente imagina aqui? Um seguro, né, uma indenização para esse tipo de situação, ele vai pagar esse capital segurado, esse valor, no caso do diagnóstico de doença grave. E aí, existe uma lista de entre 14 e 17 doenças que são cobertas, né? AVC, câncer,
Alzheimer. Então, são doenças aí que, né, as pessoas estão predispostas a ter e a gente pode se proteger com relação a isso, né? E aí você recebe, né, o segurado vai receber o capital segurado, a indenização, ali no valor que foi estipulado de uma vez para poder lidar com essa doença, né, enquanto, enfim, fazer o tratamento, né? E aí, muitas vezes, esse caso é interessante porque as pessoas, normalmente, né, têm um bom plano de saúde, às vezes associa que, não, eu tenho um ótimo plano de saúde, não preciso dessa proteção. Mas a gente não pode esquecer, né, que o plano de saúde, primeiro, ele não vai cobrir todos os custos de um tratamento de uma doença, né, nem de longe, e, na verdade, o seguro, né, essa proteção aqui para diagnóstico de doença, ele é muito mais pensado para manter a sua renda ou o seu padrão de vida enquanto você está tratando, porque pense na situação, tá internado tratando de uma doença, as contas de casa continuam chegando, né? Então, o aluguel continua chegando, conta de luz continua chegando. E se você está internado tratando uma doença, é pouco provável, né, que você está gerando renda, trabalhando. Então, a ideia de ter essa proteção é justamente garantir que o seu padrão de vida, as despesas, né, vai ter ali um capital que vai ser direcionado, que você pode direcionar para isso e não ter que preocupar com o trabalho, mas sim com o tratamento de uma doença grave, como esses casos que eu citei, né? Então, respondendo ali, acho que é a Isadora, né, alguns exemplos de doença, AVC, câncer, Alzheimer, mal de Parkinson. Então, tem uma lista aí de 14 a 17, tem a lista certinha no Descanso Médico, que é a nossa plataforma de conteúdo. Depois vocês podem acessar lá, medcapital.com.br/descanso-médico. E lá tem vários artigos falando sobre seguro de proteção de vida, e aí também fala sobre as coberturas, tem a lista certinha das doenças lá. Mas são várias, de 14 a 17, então é bem interessante ter essa proteção aqui. Beleza? Respondido? E aí, voltando aqui, né, então falando de invalidez também, é uma situação que a gente tem esse risco de acontecer, e aí a gente chama, assim, né, no seguro de vida, invalidez de uma morte financeira, né, é um termo pesado, assim, mas estou sempre trazendo a realidade aqui. Por quê? Quando morre, né? Então, morreu, vai deixar ali a indenização para os beneficiários. Agora, quando a pessoa fica inválida permanentemente, ela está viva, né? Mas ela não consegue mais exercer profissão, ou mesmo, né, nessa situação, não consegue mais produzir nada ali. Ela fica ali, por exemplo, de cama e precisa ser cuidada para ter o máximo de conforto possível no longo, né, da vida enquanto a pessoa está ali. E aí, essa cobertura de invalidez por doença ou acidente, ela é pensada justamente para dar esse conforto. Então, é uma indenização que a pessoa vai receber para poder ter o máximo de conforto possível, né, nessa situação. A gente chama de morte financeira, a pessoa não consegue mais trabalhar, mas as despesas, inclusive, aumentam, né, mas continuam chegando, então essa indenização é pensada nisso. E a gente tem outra cobertura adicional aqui, que é a fratura óssea. Essa é muito interessante, é uma cobertura que ela, inclusive, é super baratinha, então todo o plano estratégico que eu monto para médico aqui na MedCapital, eu coloco essa cobertura, porque pensa para você comigo aqui, um cirurgião quebrou a mão, e aí? Enquanto a mão não se recupera, ele não pode trabalhar mais, né? Porque não vai conseguir usar a pinça ali, por exemplo, né? Então, essa cobertura, ela garante esse pagamento, essa indenização, né, para esse tipo de situação, fratura óssea. Parece uma coisa simples, né, mas é interessante ter essa cobertura aí. Então, essas são 3 coberturas adicionais. Tem mais alguma dúvida aqui com relação a alguma dessas? Não? Então, beleza. Só um comentário aqui a mais, né, com relação à fratura óssea. Você, por exemplo, determina um capital ali, uma indenização. Pode falar, quem levantou a mão aqui? Sou eu, você tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Boa noite, Jean. Boa noite. A localização da fratura vai influenciar nesse pagamento? É exatamente isso que eu ia falar. A gente coloca, vou dar um exemplo prático aqui, 100 mil de indenização para essa cobertura de fratura óssea. Dependendo da fratura, né, de qual membro do corpo que é fraturado, você recebe uma porcentagem
dessa indenização, né? Porque, obviamente, né, se você quebra uma mão, você recebe ali uma porcentagem. Se você quebra um braço ou uma perna, né, você recebe uma porcentagem bem maior. Então, existe uma tabelinha que vai dizer ali quais são as fraturas, né, que são cobertas e quanto que receberia dessa indenização. De cabeça, assim, que eu lembro que perna é 25% da indenização, então, se você faz ali uma cobertura de 100 mil, né, quebrou uma perna, você vai receber ali 25 mil. E tem alguns critériozinhos, né? Então, por exemplo, se quebrar um dedinho do pé, não cobre, tem que quebrar pelo menos 2 para receber. Então, tem algumas regrinhas da seguradora, né? Mas é uma cobertura muito interessante, porque é realmente uma incapacidade ali temporária, né? Pode falar, Nayara. Eu recebo essa indenização por inteira ou existe algum fator que vai fazer eu não receber ela por inteira? Você recebe o valor proporcional à tabela da fratura, né? Então, você vai receber, quebrou a perna, vai receber 25 mil, se for uma cobertura de 100. E no caso se eu for processada como médico? Processada? Segura essa aí que a gente vai chegar lá. já te conto, tá? Então, beleza. Vamos passar aqui. Mais 2 coberturas também super interessantes que são adicionais aí ao seguro de vida, né? É a de internação hospitalar e incapacidade temporária. Internação hospitalar, o que eu quero dizer com isso? Cada dia que o médico passa internado, ele recebe um valor diário mesmo, para bancar ali, né, as despesas da vida dele, enquanto ele não está podendo trabalhar, porque está internado. Tá? Então, é basicamente isso. O que a gente faz aqui de estratégia, adiantando um pouquinho para vocês? A gente pega ali quanto que o médico ganha, né? Então, por exemplo, 30 mil reais no mês. Aí a gente põe uma indenização que vai dar para ele R$ 1.000 por dia, né? Que aí, se ele ficar internado 30 dias, ele recebe o salário dele todo, sem precisar ter preocupado, né, com o trabalho, porque ele estava internado, obviamente, não conseguiria trabalhar, mas ele recebe esse valor, então as despesas de casa, tudo que ele tem ali, né, de compromisso financeiro, está garantido a proteção, tá? E aí, uma curiosidade também interessante da internação hospitalar é que se você está internado em UTI, dobra esse valor em algumas seguradoras. A MetLife, por exemplo, dobra. Então, se você está internado normalmente ali, recebe R$ 1.000 por dia. Num exemplo, né, onde a indenização é 30 mil. Se você vai para a UTI, aí começa a receber R$ 2.000. E a incapacidade temporária é uma cobertura também que é muito similar à da internação hospitalar, é uma indenização diária, mas você não precisa necessariamente estar internado para receber. Então, se você está incapacitado, por exemplo, quebrou o braço, e você precisa do braço para trabalhar, num caso específico, né? Um médico cirurgião, por exemplo. Enquanto aí vamos imaginar a situação, você tem a cobertura de fratura óssea e você tem a cobertura de incapacidade temporária, vai receber as duas. Você vai receber porque fraturou o braço, acho que é 25 mil, numa situação onde é 100 mil a indenização, né? E vai receber também a indenização diária por incapacidade temporária, tá? Então é interessante, a gente faz um planejamento bem completo pensando nisso, assim, em vários lados se proteger para que a sua renda não seja comprometida, e nesses casos aí que são temporários, né, não seja comprometida de forma direta ali em vida mesmo. Pode perguntar, Estela. A gente fica vendo mais questão de plano de saúde, né, que acaba que a gente tem mais experiência com isso nos hospitais durante o internato. E eu tenho uma dúvida mais em relação ao tempo de diário, que a gente sabe, por exemplo, que o plano de saúde às vezes tem um limite de dias que cobre de ficar internado no CTI. Essa questão da cobertura, como que funciona? Tem um prazo de dia? Normalmente a gente paga e depois recebe? Como que é esse fluxo normalmente? Vamos pegar a internação hospitalar, por exemplo, né? Existe uma franquia, né, que é um tempinho que você precisa ter ali, tá internado para começar a receber, por exemplo. Se eu não me engano, são 5 dias. Você está internado por 5 dias, você recebe os 5 dias. Se for por 4, você não recebe. 1, 2 ou 3, de 1 a 4 dias não recebe. Foi para o 5º, você recebe os 5 dias, recebe inclusive retroativo. E você pode usar essa cobertura por 200 diárias no ano. Então, né, é mais que suficiente ali para a maioria dos casos, né, para poder usufruir disso aí. E o recebimento, se eu não me engano, depois eu até confirmo isso com vocês,
ele recebe ali em até 30 dias, tá? O valor. Então, se você ficou ali 5 dias, em até 30 dias você vai receber esses 5 dias, essas 5 diárias. Se ficou 30 dias, você vai receber também os 30 dias, e pode ficar até 200 dias, né? Respondido? Respondido. E essa questão de incapacidade temporária pode ser coisas não relacionadas ao trabalho, né? Por exemplo, a gente está falando de fratura, mas eu entendo que é qualquer tipo de fratura, em qualquer ocasião. Mas se a gente fala, por exemplo, de doença mental, que às vezes dá um pouco mais de confusão, tudo isso considera-se, né, uma incapacidade temporária. O que acontece? Existem alguns riscos que são excluídos. Aí a gente tem um documento que são as condições gerais da apólice, que tem todos esses detalhes. Eu não vou lembrar de cabeça tudo que é excluído, mas o que a gente fala de incapacidade temporária, existem alguns módulos ali, que são algumas doenças, entre aspas, né, que são consideradas e algumas que não. Se eu não me engano, tem algumas questões de saúde mental que estão dentro da cobertura também. Mas, principalmente aqui, tem a ver com fraturas e com acidentes pessoais, né? Então, principalmente, mas tem alguns módulos que entram mais ali em coisas específicas. Por exemplo, tem um módulo que considera LER, né, que é aquela lesão por esforço repetitivo, né? Então, considera, e aí depende um pouco do módulo que vai ser contratado nessa apólice. Mas é essa a ideia mesmo. Beleza, para não tomar muito mais o tempo de vocês, vou falar aqui de seguro de responsabilidade civil. Essa é uma parte mais voltada para o profissional, de fato, né? Ele visa cobrir ali as perdas que são decorrentes de reclamações por danos causados a terceiros, né, a pacientes. Então, ele vai... o médico que possui esse seguro, né, RC, responsabilidade civil, ele tem essa segurança jurídica, né, financeira e jurídica, pode ser acionado em diversos casos, erros médicos, negligência, danos morais e materiais, e garante também ali, a proteção do patrimônio, da manutenção da própria reputação do médico, né, para preservar a imagem profissional, minimizar danos à carreira, e tem também cobertura ampliada ali com algumas coberturas complementares, né? Na verdade, o seguro de vida nem chama de complementares, não. São essas aqui as principais, tá? Então, o que um seguro de responsabilidade civil cobre? Custo de defesa, acordos judiciais ou extrajudiciais, despesas emergenciais, danos morais, despesas com publicidade, isso aqui é super interessante, já conto para vocês, e danos a exames. Trouxe aqui alguns principais exemplos. Então, o médico foi processado, né? Ele tem custo com advogado, laudos periciais, outras despesas. Se ele tem um seguro de responsabilidade civil, um valor determinado, por exemplo, R$500 mil, né, o seguro vai cobrir esses custos de defesa. Se ele foi processado, tem que pagar R$300 mil para o paciente que processou e o juiz deu causa-ganho para o paciente, né, enfim. Ele tem já esse valor, esse capital, que vai bancar ali os custos com esse processo, né, esse acordo, os custos com danos morais. E aí eu falei de despesa com publicidade, porque isso cada vez mais, né, acontece. As pessoas fazem, por exemplo, um procedimento estético, não gostam do resultado, vai lá e expõe o médico no Instagram, né, faz aqueles posts de posta, e aí, né, hoje em dia, o seguro de responsabilidade civil prevê isso. Então, a ideia dessa cobertura é justamente resguardar se tiver prejuízo à imagem. Então, precisa contratar um assessor para lidar ali com essa situação, aí vai ser coberto, né? O valor da indenização pode ser usado, direcionado para isso, tá? E aqui são alguns exemplos, danos a exames, fiz exame ali, se um radiologista fui roubado, pegaram tudo, todos os exames estavam comigo na minha pasta. Aí, cobre esses exames, né? Então, diversas situações onde o médico pode acabar lidando ali, né, com esses, né, esses eventos, é coberto aqui nesse seguro de responsabilidade civil. E aí, diferente do seguro de vida, né, como eu disse, assim, isso aqui não é complementar, não. Tudo isso aqui está previsto numa apólice de seguro de responsabilidade civil. Então, a gente contrata um valor, né, uma indenização máxima ali, por exemplo, R$500 mil. Aconteceu isso, ficou em R$300 mil. Aí vai lá, o seguro cobra os R$300 mil, e durante a vigência dessa apólice, que normalmente é anual, é um ano, os outros 200 que sobraram, se acontecer algum outro evento, pode usar esses 200 para poder cobrir, entendeu? E aí, na renovação, renova o valor integral para poder lidar com essas situações. Dúvidas?
Esse seguro aqui, ele é um pouquinho mais simples de entender, por isso que eu até passei ele mais rápido, porque ele não é uma cobertura que você vai adicionando, não. Tá tudo aqui previsto, aconteceu, aciona o seguro, tem até 30 dias para poder, né, obviamente, a seguradora avalia, né, pede todos os documentos, tal como no de vida, né, para poder comprovar tudo que aconteceu, entender ali o que aconteceu, e sendo aprovado pela seguradora, tanto de vida quanto o civil, né, responsabilidade civil, ela vai pagar a indenização ali nas devidas proporções, nas devidas condições que foram acordadas na apólice do seguro. Beleza? Show de bola. E aí a gente tem agora, né, para encerrar, falei com vocês sobre as principais coberturas, né, os objetivos de tudo, e aí a gente quer fazer aqui uma açãozinha até para agradecer pela participação de vocês, né, e a gente vai sortear aqui 2 cupons do iFood, e depois a gente vai sortear um cupom, 2 cupons de R$ 25 e um cupom de 50. Eu preciso que vocês escaneiem esse QR Code aqui. A gente fez uma pesquisa bem simples, bem rápida aqui. Preencha uma pesquisa e aí a Priscila, que é nosso marketing aqui, vai dizer para a gente quem que ganhou esses 2 cupons. Tá? Nós vamos sortear 2 agora ao vivo e esse outro cupom a gente vai sortear depois, porque ele depende de uma das respostas de vocês lá. Vamos dar um tempinho aí para vocês, depois vocês vão me dando ok aqui quem já for respondendo, tá? E se tiver alguma dúvida, algum comentário que quiserem fazer aí, estou à disposição. 2 minutinhos a gente retoma aqui com o vencedor.